E aí, rapaziada, tudo bem? Quem fala é o professor Moacir, e hoje vou comentar com vocês um assunto bem interessante dentro da física, cujo nome está aqui em cima, ondas, ok? Vamos lá, definição de ondas. Então, uma onda nada mais é do que um movimento, e esse movimento ele é causado por uma perturbação, e esta vai se propagar pelo meio, certo? Exemplo, então vamos supor que você joga uma pedra na água, certo? Então você vai observar que em volta dessa pedra vai se formar ali, ó, uma perturbação, correto? Que nós daremos o nome então de ondas, beleza? Ou supondo que você pegue uma corda, né, ó, então você pegou a corda nessa pontinha aqui, né, ó, prendemos ela em uma parede e você observa que você pode promover ondas, certo? Até chegar aqui nesse espaço onde está prendendo a corda, ou duas pessoas segurando a mesma, ok? Então vamos lá então, pessoal. Essas ondas, elas são classificadas lá em mecânicas e ondas eletromagnéticas, certo? Então veja só, nós temos então a classificação ondas mecânicas, né, ó, para aqui, ó, ondas mecânicas, e a onda também pode ser do tipo eletromagnética, certo? Eletromagnética. Opa. Então veja só, se você tem, por exemplo, uma onda que depende de um meio de propagação, ou melhor assim, ela precisa de um material para se propagar, né, ó, então você terá uma onda que nós vamos chamar aqui de onda mecânica, beleza? Agora, se você tem uma onda que pode se propagar sem que exista necessariamente um meio material, você vai ter aqui uma onda do tipo eletromagnética, certo? Vamos lá, onda mecânica. Qual exemplo nós poderíamos citar aí de uma onda mecânica? Então, uma onda mecânica, ela seria produzida por um abalo mecânico. Então, vamos supor assim, quando tem um terremoto, né, ó, um terremoto, ele nada mais é do que uma onda mecânica. Ó, a propagação do som, por exemplo, né, uma onda sonora, é uma onda mecânica, certo? Vamos lá, o que é uma onda eletromagnética? Então, essa onda eletromagnética aqui é uma onda, como já disse anteriormente, que ela pode se propagar aí, ó, sem que exista necessariamente um meio material. Por exemplo, isso quer dizer que essa onda eletromagnética, ela pode se propagar até no vácuo, ou seja, lá onde existe uma ausência de matéria, certo? A onda eletromagnética, ela pode então se propagar por ali. Então quer dizer o seguinte, no espaço, a onda mecânica não se propaga. Então se pegar aqui no caso, vamos supor assim, nós falamos ali anteriormente que o som é uma onda mecânica, né? Uma onda sonora é uma onda mecânica. Logo dá a entender o seguinte, se você está no espaço, este som não vai se propagar. Ao contrário da luz, né? A luz, por exemplo, ela vai se propagar aí com uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, certo? Quando ela se propaga aí no vácuo. Vamos lá, um exemplo de onda eletromagnética. As ondas de rádio, certo? As ondas de rádio são um exemplo de onda eletromagnética. Os raios gama, você pode pegar no caso, por exemplo, o raio X, então são todos exemplos de ondas eletromagnéticas, ok? Vamos lá, as ondas então elas podem ser classificadas em unidimensionais, certo? Tridimensionais e bidimensionais. Então já dá, a onda também pode ser classificada ainda como sendo transversal, certinho? E como sendo também longitudinal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a parte mais interessante das ondas é nós conseguirmos obter valores, né, ou cálculos precisos de comprimento de onda, frequência, período e assim por diante, certo? Então veja só, vou esquematizar para vocês aqui, ó, a simulação, lógico que bem longe de uma escala real, de uma onda, certo? Então, ó, veja que isso aqui, ó, é um exemplo do que? É um exemplo de onda. O que nós temos que observar aqui nessa onda? Primeiro eu vou separar aqui para vocês, ó, vamos supor, então, ó, eu tenho aqui uma separação, certo? Então veja aqui, tudo bem que ficou meio quadradinho aqui, mas isso aqui, ó, ela tem a mesma magnitude, certo? Então, ó, essa região que eu separei aqui para vocês, nós vamos denominar de amplitude, amplitude da onda, certo? Então dá a entender o seguinte,
Quer dizer que essa região aqui, ó, que eu vou pintar em verde, refere-se a uma amplitude, certo? E ó, se eu for aqui, ó, tô indo em linha reta, certo? Opa, linha reta, aí eu vou chegar até aqui, ó, aqui, ó. Então quer dizer que daqui para baixo eu também tenho uma amplitude. Então quer dizer que aqui eu tenho uma amplitude, aqui eu tenho uma amplitude, aqui eu tenho uma amplitude e aqui eu tenho uma amplitude, sucessivamente, certo? Então, ó, isso aqui significa ou está mostrando a direção da onda, certo? Vamos lá. Outro ponto interessante de nós destacarmos na onda aí é o seu ponto mais alto, certo? Ó, então, ó, o ponto mais alto que eu estou aqui, ó, marcando em azul, e o seu ponto mais baixo que eu vou marcar aqui de uma cor verde, certo? Então esse aqui vai ser o ponto mais alto em azul e o ponto mais baixo que vai ser o ponto verde, correto? Então vamos lá. Quem é esse ponto azul aqui, ó? Esse ponto azul, pessoal, nós vamos chamar de comprimento de onda. E nós vamos representar aqui por essa letra, né, ó, essa letra aqui que é o lambda. Então, ó, aqui nós temos o comprimento de onda. Então, mas quem que é o comprimento de onda? O comprimento de onda nada mais é do que a distância entre essas duas regiões que eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos lá, mas quem são essas duas regiões? Essa região aqui eu vou chamar de crista. Então, aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho uma crista, uma crista, uma crista e uma crista, certo? Ó, a distância entre essas duas cristas, eu vou chamar de comprimento de onda, certinho? E vou representar aqui por essa letra que é o lambda, beleza? E aqui embaixo, pessoal, eu também tenho dois pontos, certo? Ó, deixa eu trocar aqui a cor, ó, pegar aqui uma outra cor. Aqui eu também tenho dois pontos, que é a região menor aqui da onda, no caso, beleza? Bem, se aqui em cima era a distância entre duas cristas, aqui nós teremos a distância entre dois vales. Então, a distância entre duas cristas consecutivas, comprimento de onda. A distância entre dois vales consecutivos, também comprimento de onda. Beleza? Vamos lá. Dentro da onda ainda, pessoal, nós teremos o período e teremos a frequência, certo? Então, quem que é o período? O período, então, ele vai ser o intervalo de tempo que vai ocorrer entre uma oscilação e outra, ou uma oscilação completa. Ou, na verdade, o período, então, seria aquele tempo que a fonte gera para gerar uma oscilação, ou que a fonte demora para gerar uma oscilação completa na onda, certo? E já a frequência, que seria, então, o número de oscilações que ocorrem em unidade de tempo, ou seja, por unidade de tempo. Logo dá a entender que nós teremos, então, aqui, ó, nós teremos, então, o período, certo? Ó, o período, e nós teremos a frequência, beleza? Teremos, então, o período e teremos a frequência. Então, se o período é o número de oscilações que ocorrem durante um intervalo de tempo, certo? Ó, a oscilação completa que ocorre no intervalo de tempo, esse período aqui nós representaremos pela letra T, certo? Ó, pela letra T. E a frequência, que é o número de oscilações que ocorre por unidade de tempo, nós vamos representar por essa letra aqui, que vai ser Hz, que significa Hertz, beleza? Vamos lá. A frequência, ela corresponde ao inverso do período. Então, a frequência é o inverso do período. O período, ele vai ser dado em segundos. A frequência é segundos menos 1. Segundo menos 1 vai ser aqui Hertz, beleza? Tá, continuando então, pessoal. Se nós temos então aqui, ó, a distância entre duas cristas como sendo o comprimento de onda, dá a entender então que nós estamos falando de distância. E essa distância, pessoal, ela vai ser dada em metros, centímetros e assim por diante. Então nós teremos então uma fórmula que vai aí reunir todas essas grandezas. E essa fórmula será V, que vai ser igual, V, que vai ser igual a F, que é a frequência,
multiplicada pelo comprimento de onda, pelo meu comprimento de onda. Fiz aqui um Y ao contrário, não ficou aparecendo aqui o lambda, certo? Mas dá a entender que nós temos aqui uma fórmula que nós poderemos utilizar aí no cálculo dos exercícios, ok? Vamos lá, o período. O período, então, ele vai ser obtido como sendo T, T, que vai ser igual a 1 dividido por quem? Dividido pela frequência, certo? E esse período aqui, ele vai ser dado em segundos. E a frequência, se a frequência é o inverso do período, quer dizer que a frequência vai ser igual a 1 dividido por quem? Dividido por T. E essa frequência vai ser dada aqui em Hertz, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui um exercício para aplicarmos aí esses conceitos, ok? Então vamos considerar o seguinte, Então vamos supor que você tem, lá uma onda, certo? Vamos supor que você tem uma onda, deixa eu fazer um outro desenho aqui, Então você tem aqui uma onda, tá aqui. Então, vamos supor que você tem uma onda, né, certo? Então, e essa onda, ela tem algumas informações aqui que nós poderemos utilizar. Então, a primeira delas é essa daqui, que diz que essa região apresenta 6 metros, certo? E o segundo ponto, nós vamos separar aqui, vai ser essa outra região aqui, beleza? Que terá um valor, e esse valor aqui vai ser de... Cadê? Aqui. Esse valor aqui vai ser de 80 centímetros, certo? Eu trouxe ele um pouquinho mais para cá, tá? Esse valor aqui vai ter essa região tem um valor de 80 centímetros, certo? E aí a pergunta que nós vamos fazer aqui é o seguinte, então você tem uma onda, certo? Que se propaga com uma velocidade, e essa velocidade vai ser uma velocidade que eu vou dar para vocês aqui. A velocidade dessa onda vai ser uma velocidade de 20 metros por segundo. Então essa onda vai se propagar aí a uma velocidade de 20 metros por segundo. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, vou anotar aqui as perguntas. Primeiro, qual vai ser, letra A, a amplitude dessa onda, certo? Aí depois a letra B, qual vai ser o comprimento de onda, certo? E a letra C, eu quero que vocês me digam, ou nós vamos fazer aqui, qual vai ser o período, certo? O período e a frequência dessa onda. Qual vai ser o período e qual vai ser a frequência dessa onda, ok? Então, com estes dados, nós podemos, então, aplicar aí nossa teoria, correto? Então, vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui, então? Nós temos o seguinte, nós temos uma onda, certo? E essa onda está nos dando, ou está dando para nós aqui, algumas informações. A primeira informação que eu vou começar aqui, é sobre essa amplitude. E vocês lembram ali anteriormente que nós definimos essa região como amplitude, essa região como amplitude, essa como amplitude, certo? Essa como amplitude e assim por diante. Então veja só. Então se nós temos aqui uma amplitude duas vezes, se nós temos uma amplitude aqui, né, vou separar no meio. Se eu tenho uma amplitude aqui em cima, certo? E se eu tenho uma amplitude aqui embaixo, quer dizer que eu tenho quantas vezes essa amplitude? Quer dizer que eu tenho duas vezes a minha amplitude. E duas vezes a minha amplitude tem um valor de quanto? Duas vezes a minha amplitude, ela vai ter um valor aqui de 80 centímetros. Logo dá a entender que a minha amplitude
vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu 80, certo? Ó, vai ser igual ao meu 80 dividido aqui por 2. Então, quer dizer que a minha amplitude terá um valor de 40 centímetros, certo? Então, ó, vou arrumar aqui esse 40, ó, nós teremos então uma amplitude com o valor aqui de 40 centímetros, beleza? Então, ó, mas você não precisaria nem ter feito esse cálculo para observar que, ó, essa região aqui, se essa região vale 80, dá a entender que é metade 40 e metade 40, certo? Vamos lá, pessoal. Outro dado que eu não comentei com vocês, mas já vou comentar agora aqui, ó. Nós citamos ali anteriormente que a distância entre duas cristas, né, ó, a distância entre duas cristas era chamada de comprimento de onda, ou a distância entre dois vales. Mas se você tiver isso daqui, ó, se você tiver essa distância aqui, ó, você terá então meio comprimento de onda. Então você vai ter aqui, ó, seu comprimento de onda está aqui, certo? Ó, seu comprimento de onda está aqui. Então, se é meio comprimento de onda, então quer dizer que é isso a ser representado, beleza? Então, ó, uma crista até a outra é um comprimento de onda. Uma crista até o vale, certo? Ó, até o vale é meio comprimento de onda. E a pergunta B, ó, a pergunta B ela vem aqui e escreve, ou te faz a pergunta: qual é o comprimento de onda que nós temos aqui nesse exemplo? E ó, nós temos aqui então, ó, a crista, certo? E nós temos aqui a crista. Ou seja, eu tenho apenas aqui como comprimento de onda. Só que 6 metros diz que eu vou além, diz que eu venho até aqui. Ou seja, esse valor aqui, ó, não importa para mim. Eu não quero saber quanto ele vale, eu quero saber só essa região aqui, certo? Ó, essa região aqui até essa região aqui. Só que o exercício deu pra gente o valor total, que é igual a 6 metros. Aí dá para entender o seguinte: quantos comprimentos de onda eu tenho nesse local que eu indiquei? Quantos comprimentos de onda eu tenho aqui até aqui? Eu tenho um comprimento de onda e meio, certo? Então, ó, a gente pode fazer, então, se um comprimento de onda e meio é igual a 6, dá para entender, então, que, ó, 1,5, que é um comprimento de onda e meio, certo? Ó, 1,5, certo? Ó, quem que é esse 1,5? Esse 1,5 vai ser aqui o meu comprimento de onda. Bem, esse 1,5 vai ser igual a quanto? Esse 1,5 vai ser igual a 6, beleza? Então, nós teremos um resultado que será comprimento de onda, certo? Ó, comprimento de onda igual a quanto? Igual aqui ao meu 1,5, certo? Ó, ou melhor, igual ao meu 6, dividido aqui por 1,5, beleza? Isso quer dizer, então, que o meu comprimento de onda é igual a 4, joia? Vamos lá. Se era 6 metros, um comprimento de onda e meio, então quer dizer que esse comprimento de onda aqui, ó, esse comprimento de onda aqui tem valor de 4 metros, certo? Valor de 4 metros. E dá para entender certinho, sem fazer conta, porque veja só, se a região toda, ou um comprimento de onda e meio, tem 6 metros, e eu sei que a distância de uma crista até um vale é meio, então 4 metade 2, 4 mais 2 daria o 6, beleza? Certo? Então nós temos aqui agora a nossa resposta da pergunta B. E agora, por último, acharemos então o período e a frequência dessa onda, certo? Vamos lá. Para achar o período, nós temos aí duas situações. Nós teremos que período, que é o T, certo? Ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 dividido aqui por F, joia? Ou nós teremos que a velocidade vai ser igual ao meu comprimento de onda, certo?
dividido por quem? Dividido pelo período, certo? Mas aí eu acho que fica mais fácil nós seguirmos apenas por esse daqui. Ou seja, nós só precisamos da frequência, né? Nós só precisamos da frequência dessa onda. Só que nós não achamos a frequência dessa onda ainda. Então vamos seguir por V, certo? Ó, igual a F vezes o meu comprimento de onda. E agora é o seguinte, ó, agora que eu já vi que o meu comprimento de onda vale 4, eu posso achar então a minha frequência, certo? Ó, porque eu tenho a velocidade dessa onda que é de quanto? A velocidade dessa onda é de 20 metros por segundo. Então aqui eu tenho 20, beleza? Então quer dizer que eu terei F igual a 20 dividido por 4. Então quer dizer que essa frequência tem valor de 5 Hz. Então, ó, agora que eu achei a frequência, né, ó, agora que eu achei a frequência, eu posso utilizar essa que eu disse que é mais direta, embora nós também poderíamos ter utilizado essa, porque bastaria apenas velocidade e comprimento de onda. Mas já aproveitei para vocês e já coloquei também aqui a frequência para nós discutirmos aqui este resultado. E ó, agora que nós já achamos a frequência, nós já temos aqui como quase total respondida essa questão, porque agora só basta analisar essa resposta. Então, se a frequência é de 5 Hz, então quer dizer que eu tenho 1 dividido pela frequência para ter o meu período. Então, 1 dividido pela frequência é nada mais do que 1 dividido por 5. Então, este valor de 0,2, né, ó, esse valor de 0,2, ele vai ser dado em segundo. Logo, nós teremos então o período 0,2 segundos. Ok? Certinho? Então vamos lá então. Ó. Determinamos aqui ó, a amplitude, certo? Ó, determinamos a amplitude. Determinamos o comprimento de onda, certinho? Determinamos a frequência e determinamos aqui o período, ok? Bem, na próxima aula eu vou comentar com vocês aí um pouco sobre as ondas sonoras e sobre os fenômenos ondulatórios, certo? Então aguardo vocês aí, até a próxima.